Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook, no YouTube. Apresentação Professor Elisânio e Juan Pablo. A partir de agora, vamos falar tudo do futebol amador. O destaque é o Cruzeirão da Massa, primeiro campeonato aqui da Areninha. Vamos atualizar, amanhã tem rodada. Vamos falar também da Copa Zé Regino. Vamos falar também da Copa Regional da Lagoa do Serrote, 12ª edição. Lembrando que tem jogo valendo pelas semifinais. Vamos atualizar também o Terrão. Vai ter também as semifinais da segunda Copa Society, lá da Arena Juremal, do amigo Kleber Carneiro. E o futebol brasileiro, o destaque é mais uma rodada da Série A do futebol brasileiro. E temos que falar também dos times que se classificaram para as semifinais da Copa Milionária do Brasil e também o final da data FIFA. Jogo medíocre da seleção brasileira. O Brasil conseguiu perder para o Paraguai. O Brasil não conseguiu nem finalizar contra a fraquíssima seleção do Paraguai. Vamos falar sim também da última rodada da Liga das Nações da UEFA, tá certo? Então, terça-feira teve o final da data FIFA e a gente vai atualizar. Nesse final de semana já volta os principais campeonatos do velho continente. O nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas. Tem o apoio do canal Ceará Fla 79, do canal BC de Futebol, canal do Juan. Lembrando que às segundas-feiras a gente faz um pouquinho mais cedo por conta do treino dos veteranos. E hoje, por conta de internet, a gente começou um pouquinho mais tarde. Mas sempre às sextas-feiras, quando não tem jogo na Areninha, a gente faz às 19 horas. Tá certo? No início do programa, trazendo boa noite, o destaque inicial do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite. E o meu destaque vai para as quartas de finais da Copa do Brasil, que agora se tornam semis, e os semifinalistas agora são o Flamengo, que passou pelo Bahia, o Corinthians passou pela Juventude com muita emoção, o Galo passou pelo São Paulo, Atlético Mineiro, e o Vasco passou pelo Atlético Paranaense. Podemos estar futuramente tendo Flamengo e Vasco na final. É sim, o São Paulo, atual campeão, acabou caindo para o Galo Mineiro. O Juan, mandar um abraço, uma boa noite para o Ivaninho Sobral, curtindo um bate-bola. Um abraço para ele, para o José, para a Mari Cássio também, para a Nenezinha. Sempre que pode, curte o bate-bola. O Juan, o nosso programa tem um lema, é muita informação e pouca enrolação. Então a gente já vai começar falando do primeiro campeonato aqui da Areninha, aqui no Barro Preto. Tem rodada amanhã, tem jogos amanhã. E o Juan vai atualizar os jogos das 19 horas e também os jogos das 20 horas. É o jogo das 19 horas. Que teremos o Split K contra o São Maurício. Amanhã às 19 Esse é o jogo das 19 horas, não é isso, Juan? Amanhã às 19 horas. E às 20 horas, o Cruzeiro do Barro Preto contra o Barcelona de Nova Terra. É rodada dupla. Lembrando, Juan, que é o primeiro jogo do Split K. O grupo do Split K é o primeiro jogo. Também tem o Barras do Ingá. E no grupo do Cruzeiro, já tem o Novo União, que ganhou do Cruzeiro, e o Cruzeiro faz o seu segundo jogo. Então o Cruzeiro precisa ganhar para se classificar. Tem que ganhar com uma boa margem, porque vai ficar faltando o jogo do Barcelona contra a equipe do Novo União. Então o Cruzeiro precisa ganhar ali uns 2 gols de diferença para não depender do outro jogo, tá certo? Então, tá aí mais 2 jogos valendo por essa competição. Essa competição, Juan, que está empolgando, está pegando muita gente quando tem jogos na sexta-feira, muita gente aqui na Areninha, e aos sábados também. Então amanhã não vai ser diferente. Jogão de bola valendo pelo primeiro campeonato aqui na Areninha. A organização é do Elvis e do Dedé. Mandar um abraço para toda a galera do Cruzeirão da Massa. Cruzeirão da Massa, como eu falei, joga amanhã valendo pelo primeiro campeonato aqui da Areninha. Eu vou mandar um abraço também para o Fabinho Sobral. Fabinho também curtindo o bate-bola. O Fabinho, torcedor do Santos. O Santos que deu uma tropeçada, não tropeçada na Série B, mas agora conseguiu bons resultados. Então, mandar um abraço para ele, para Samara e também para Eloá. Então, Juan, a galera do Cruzeiro, o time feminino do Cruzeiro, que está jogando lá, nesse momento, na Areninha, lá no Pedregal. É o Farizão feminino e o Dedé, presidente, levou o time feminino para se apresentar lá no Pedregal. Mandar um abraço para todos que fazem o Cruzeirão da Massa, os dirigentes, jogadores e torcedores. O nosso assunto agora é o Terrão, Juan. Terrão que tem data da grande final. O Juan vai atualizar os jogos dos veteranos, aliás, do principal e também dos aspirantes, Juan. Exatamente, o jogo dos aspirantes, que teremos o São Gonçalo
contra a equipe do Cearazinho, do Riacho Verde, Real Madrid do Pedregal, e o PSV contra o Fortaleza de Canafístula devido à eliminação do Náutico do Salgadinho. É o Náutico que ganhou nas penalidades, mas tinha um jogador suspenso e o regulamento não permitia. O jogador já tinha jogado por outra equipe, não podia, então foi desclassificada a equipe do Náutico do Salgadinho na final. É Fortaleza e a equipe do PSV da Lagoa do Serrote. Tá certo? Então, jogão de bola dia 21. TV FP Esporte estará na transmissão. A TV FP Esporte, Juan, tem a transmissão, fará a transmissão, narração Gelson Nascimento, os comentários do Erivando Farias, as reportagens estarei. A turma do bate-bola estará lá fazendo a reportagem. Nós estaremos, Juan, cobrindo o PSV da Lagoa do Serrote e o Fernando estará cobrindo a equipe do Fortaleza de Canafístula, jogando de bola, equipe da TV FP Esporte, completa nessa grande final do dia 21, lá na Santa Rita, tá certo? Estaremos logo cedo, Juan, para o jogo dos veteranos, aliás, dos aspirantes e também o jogo do principal, tá certo? Então, o Juanzinho, só dar uma ajeitada aqui na câmera, tá certo? Acabou caindo, Juan. A gente vai falar agora da Copa, segunda Copa Society, lá na Arena Jurimal, Juan. Semifinais nesse final de semana, Juan. Exatamente a semifinal, que vão ter o Amigos do Kleber contra o Fluminense. Esse é o jogo das 18 horas e a partir das 19h10, Amigos do Hernando, que é dono da maior goleada da competição, contra o São Caetano de Cacibas. Tá aí, Juan, exatamente. As semifinais, né? Lembrando que lá também, Juan, no Kleber, será dia 21. Será dia 21. A grande final, né? Vai chocar justamente com a equipe, aliás, com a final lá do meu amigo Yarles Cordeiro, lá no terrão, é organizado pelo Yarles Cordeiro, né? Pelo Edvando e o Benarte fazendo toda a cobertura lá na Arena Jurimal. O promovente é o amigo Kleber Carneiro e também o Ivanaldo, tá certo, Juan? Ô, Ronzinho, a gente tem também... mandar um abraço pro Joelzinho, ele que é organizador da Copa Zé Regino, e a gente tem 2 jogos nesse final de semana, 2 sensacionais jogos, um no sábado, a partir das 14 horas, lá na Arena Antônio Mazini Lima, isso em Racho das Flores, e outro jogo no domingo, Juan. Exatamente essa Copa Zé Regino que acontece em Racho das Flores, e vai ter o jogo do Real Madrid do Pedregal contra o Juventus da Mutuca, jogo do sábado, e no domingo o Baixada contra o São Paulo do Parapuí. Tá aí, Juan, 2 grandes jogos, né, envolvendo essas equipes da sede e também equipes do interior. O Rosinho, mandar um abraço também para o meu amigo Alberci Ripardo, ele que é Relações Públicas de todas as competições que acontecem na Lagoa do Serrote, e a gente vai ter, Juan, também neste final de semana, até que enfim vai ter um jogo, a primeira semifinal, lembrando que a outra é entre Baixada e a equipe do Lourão, o Lourão é o Real Madrid do Pedregal, com 2 quadros, tanto o Real Madrid como o Baixada. Mas nesse final de semana a gente tem na categoria aspirante e também na principal vai sair o primeiro finalista, Juan. Exatamente, a semifinal do aspirante, que é o São Paulo do São Bento contra o Arco da Aliança de Pedrinhas, e a semifinal do principal é o CRB da Boa Vista contra o PSV da Lagoa do Serrote. Eu vou mandar um abraço para o meu amigo palmeirense, Francélio Teles, ele que está em Calcaia, curtindo o bate-bola, ele sempre que pode curtir o bate-bola. O grande Francélio Teles, ele que tem familiares aqui no Barro Preto, Juan. Então, futebol amador passado a limpo, vamos falar agora, Juan, de Série B que teve o fechamento da rodada 25, Juan, nesse meio de semana, e teve também um jogo atrasado valendo pela 7ª rodada. Exatamente, resultados bons, especialmente para o Ceará Esporte Clube, que foi o Clube de Regatas Brasil. O CRB empatou em 1-1 com o Sport do Recife, a Ponte Preta perdeu de 2-0 para a Chapecoense, e o Botafogo fez 1-0 no Goiás. Juan, lembrando que esse foi interessante, nesse resultado do Goiás perdendo, foi interessante. E assim, Juan, esse jogo do Sport, o Sport acabou empatando também num jogo atrasado. O Sport estava com 2 jogos atrasados, então já cumpriu um.
Interessante que esse agora não tem mais ninguém com 2 jogos atrasados. Exatamente. Tem alguns times ainda apenas um jogo atrasado. A rodada 25 vai começar a rodada 26 hoje, né? Hoje o Novo Horizontino, que é o líder, já joga hoje, João. E assim, o interessante é que o Sport Clube do Recife jogou esse jogo atrasado da 7ª rodada, e nessa rodada ele recebe justamente a equipe do CRB, a Série B, que tem o Novo Horizontino na liderança com 44 pontos, o segundo é o Santos com 43, o Mirassol e Vila Nova, terceiro e quarto respectivamente, tem 42, na 5ª colocação está o Cearazinho de Açúcar, o Alvinegro de Porangabuçu, é o 5º colocado, já está olhando para o G4, olhando para o G4, o Ceará que joga nesse final de semana em Chapecó, lembrando que a Chapecoense vem de vitória, né? Vem de vitória, então jogo difícil para o Ceará Sporting Clube, mas o Ceará tem que ganhar esse jogo para ficar bem próximo. Talvez não entre nessa rodada, o Ceará sai da capital cearense para 2 jogos fora. Joga em Chapecó e outro jogo contra o Coxa lá em Curitiba. Mas vamos por partes, vamos jogo a jogo. O primeiro é em Chapecó, então todos os jogadores do Ceará concentrados, consciente que tem que fazer um grande jogo e trazer um bom resultado de Chapecó para quem sabe, Juan, nessa viagem que o Ceará faz para o sul do país, vir com 4 ou 6 pontos. Se isso acontecer, o Ceará já volta dentro da zona de classificação e de lá não vai mais sair. Quem sabe o Ceará ainda possa até brigar pelo título, né? Porque ele está, nesse momento, a 3 pontos do G4, mas está a 5 da liderança. Então vamos torcer que o Ceará possa se recuperar e entrar de vez e não mais sair. O Ceará que quer voltar para a Série A do futebol brasileiro, local de onde não deveria ter saído. O Sport, agora apenas com um jogo atrasado também, tem 39. O América, está subindo, está chegando ali, tem 38. É o 7º, o Avaí 8º. O Amazonas é o 9º, o Coxa é o 10º, Goiás o 11º, o Operário o 12º. Botafogo, teve muito tempo na zona de rebaixamento, é o 13º, a Ponte Preta o 14º, Paysandu o 15º. E o CRB, com esse empate, saiu da zona da degola. É o 16º colocado. Dentro da zona da degola está o Ituano, 17º, 18º é a Chapecoense. O Brusque é o 19º e o Guarani é o Lanternão com 21. Deu uma melhorada no Guarani, mas acabou perdendo o último jogo. Está distante de sair da zona do rebaixamento. Agora são 5 pontos do Guarani para o 16º colocado CRB. A rodada número 26 começa, aliás, tem bola rolando. Tem bola rolando. Novo Horizontino líder contra o Botafogo. Vai atualizar toda a rodada. O destaque é o jogo do Ceará Sporting Clube. Exatamente, o Goiás vai jogar com o Avaí. Olho nesse jogo, a Ponte Preta com o Ituano, o Brusque com o Vila Nova, Paysandu com o Guarani, o Mirassol com o Amazonas, o Santos com o América Mineiro. Olho nesse jogo também, o Operário com o Coritiba, a Chapecoense com o Ceará. E o Sport vai fazer o bate-volta com o CRB, assim como teve Cruzeiro Internacional na Série A. Exatamente, Joãozinho. Então, a Série B, né, que tem os goleadores. Vamos trazer os goleadores que a gente não trazia há um tempo. Exatamente, é o Caio Dantas, João, é o principal goleador da Série B, que é do Guarani. A gente tem o Della Torre, do Mirassol, tem 8 gols. Mesma quantidade do Eric, que tem é o Eric Pulga, é o Pulguinha do Ceará, 8 gols. O Anselmo Ramon do CRB também tem 8. O Guilherme do Santos, o Ailon do Ceará e o Rodrigues do Santos, Domingos do Santos e também do Sport Clube do Recife e o Gé da Ponte, Juan, tem 7 gols. O Saulo Mineiro também tem 7. E o Ceará, Juan, que tem o melhor ataque dessa competição, tem 3. Os 3 atacantes do Ceará estão entre os principais goleadores. O Ceará precisa apenas, Juan, dar uma ajeitada ali na zaga, não tomar muitos gols e com certeza vai conseguir o acesso, tá certo, Juan? Série B passado a limpo, vamos falar de Série A. A gente teve também, Juan, um jogo atrasado. O Inter teve já 6 jogos atrasados em relação à rodada e está diminuindo essa quantidade. Teve mais um jogo atrasado e soube aproveitar, Juan. Vitória, o Juan vai atualizar o resultado. O Inter 2-1, a vitória sobre o ajeitado time do Fortaleza, mas que geralmente não está conseguindo jogar. Não está conseguindo jogar nesses 2 jogos que esteve fora da capital cearense. Ainda tem um jogo, né? O Fortaleza joga na próxima rodada, joga amanhã com o Atlético Paranaense, o Atlético vem mordido, que foi eliminado da Copa Milionária do Brasil. Então, com isso, o Fortaleza não tem mais um jogo atrasado, tem 25 jogos, então o Botafogo é o líder de fato e de direito. Não tem negócio de ponto perdido, nem de pontos ganhos. O Botafogo é o líder com 50 pontos, o segundo é o Fortaleza com 48, o Palmeiras é o terceiro com 47, o Flamengo aparece na 4ª colocação com 44. Na sequência, o Cruzeiro é o 5º, São Paulo é o 6º, o Bahia é o 7º,
O Internacional, Juan, que já teve 6 jogos atrasados, agora só são 2, e um é contra o Flamengo. É o 8º, o Vasco que aparece na 9ª colocação, o Atlético Mineiro é o 10º, o Red Bull Bragantino 11º, o Atlético Paranaense 12º, o Juventude aparece na 13ª colocação, 14º, é o Criciúma, Grêmio na 15ª, Fluminense na 16ª, Corinthians, Juan, abrindo a zona da degola, é o 17º, o Vitória 18º, Cuiabá 19º e o Atlético Goianiense é o Lanternão. A gente tem rodada número 26, ela inicia amanhã, Juan, e a gente tem 2 times que estão dentro da zona da degola que se enfrentam amanhã. O Juan vai atualizar todos os jogos. O destaque é o clássico das multidões, Flamengo e Vasco. Vasco e Flamengo, lembrando que isso pode ser uma prévia da final da Copa do Brasil, pois os dois estão nas semifinais. Exatamente, teremos o Atlético Goianiense com Vitória, o Atlético Paranaense com Fortaleza, o Botafogo com Corinthians, o Palmeiras com Criciúma, Red Bull Bragantino com Grêmio, o Juventude com o Fluminense, Cruzeiro com São Paulo, Bahia com o Atlético Mineiro, o Flamengo com o Vasco, Internacional com o Cuiabá. E vamos fazer o seguinte, como a gente já rebaixou, como o bate-bola já rebaixou o Goianiense e você rebaixou o Cuiabá, não fui eu, foi você. Eu vou fazer o seguinte, se o Atlético Goianiense ganhar esse jogo, o bate-bola está oficialmente rebaixando a equipe do Vitória. Porque o Atlético Goianiense ele já está no vinagre. Então você perder ponto para um time que já está praticamente rebaixado, você vai juntamente com ele. Vamos mandar um abraço para o Alberto. O Alberto, meu primo Alberto, ali no Riacho Fundo, ele que é presidente do Fluminense do Riacho Fundo. Mandar um abraço para ele, para o Alisson, para o Alberto, toda a família do Alberto, Juan. O Brasileirão, Juan, que tem o principal goleador, está fora de combate. E não vai mais fazer mais gols nesse Brasileiro. Exatamente, está fora de combate. 11 gols o Pedro. A gente tem o Estevão do Palmeiras com 8 gols. A gente tem também o Luceiro, bom atacante do Fortaleza, também tem 8 gols. O Verrete do Vasco tem 8, com 7 o Hulk do Atlético Mineiro, o Elinho do Red Bull. Nós temos também o Lopes, né? O Lopes do Palmeiras e também o Luciano do São Paulo. São os goleadores, os principais goleadores da Série A do futebol brasileiro. Série C, Juan, a gente teve final da segunda rodada. A gente teve o fechamento da segunda rodada na segunda-feira, Juan. E tivemos o jogo do Remo, do Paulinho Vadeni, que estava ganhando de 2-0, poderia se colocar muito bem nessa classificação, mas permitiu o empate por parte da equipe do São Bernardo. Pois é, rapaz, se a equipe do Remo ganha, era o único a fazer 100% nas 2 primeiras rodadas. Então, o grupo A tem a equipe do Volta Redonda com 4 pontos, a mesma pontuação do Remo. O Remo é o segundo, o terceiro é o Botafogo da Paraíba e o quarto é a equipe do São Bernardo. No grupo C, a Ferroviária é líder com 4 pontos, segundo o Atlético, também com 4, o Ipiranga tem 2 pontos e o Londrina está zerado. Lembrando, 2 pontos sem fazer nenhum gol e sem tomar nenhum. Lembrando, Juan, que a gente vai chegar já na metade terceira rodada, de um total de 6, e os 2 melhores sobem para a Série B do futebol nacional. O Juan vai atualizar os jogos do final de semana. O Londrina vai jogar com o Ipiranga, São Bernardo com o Botafogo da Paraíba, o Remo com o Volta Redonda e a Ferroviária com o Atlético Clube. Essa é a minha torcida na Série B, que vai completamente para o Botafogo de Ribeirão Preto, para parar de iludir a sua torcida um pouco. Então tem que ganhar esse jogo, custe o que custar. E vai também para o Remo. Você quer dizer o Botafogo da Paraíba, não é isso? Botafogo da Paraíba, de Ribeirão Preto. Engraçado, tem um Botafogo em cada divisão, né? Tem que ser bem distribuído. E para o Remo, para a gente ter um repar em uma divisão superior, que é a Série C. Mas o Paysandu está ali ainda na beira da degola, né? Tem que dar uma melhorada, senão sobe o Remo e cai o Paysandu. Isso seria ideal para a torcida remista. Ô, Juanzinho, a Série D, a gente já teve os jogos de ida, a gente vai conhecer os finalistas, né? Os 4 times já fizeram festa, tanto o Retrô, como o Itabaiana, como a equipe do Anápolis e o Maringá. O Anápolis, para nossa tristeza, né? A gente estava torcendo pelo Iguatuzinho, infelizmente o Iguatuzinho não subiu. Então, a equipe, o primeiro jogo, Juan, o jogo de ida, a equipe do Retrô perdeu, né? Perdeu em casa de 1-0, e o outro jogo foi 1-1 entre o Anápolis e a equipe do Maringá.
Os jogos estão marcados para domingo, Juan, um às 16 horas e outro às 18h30. Quem joga em casa, Juan? Teremos o Itabaiana contra o Retrô, Itabaiana que está com o pé na final, praticamente, e o Maringá com o Anápolis, aqui não tem nada decidido. Juanzinho, tá aí, vamos ver o que acontece nesses jogos valendo pelas semifinais. Tem decisão domingo, futebol feminino, Juan, começa a decisão, quem decide em casa, Juan. Domingo é apenas o primeiro jogo. O São Paulo contra o Corinthians e o Corinthians contra o São Paulo, essa é a final do feminino, que já virou um paulista há muito tempo. Lembrando que o primeiro jogo, Juan, é do São Paulo. São Paulo recebe às 10 da manhã a equipe do Corinthians. Esse jogo passa na Rede Globo. Ô, Rosinho, ainda no futebol brasileiro, a gente teve as semifinais do futebol de base, né? Do Sub-20. Lembrando que eram 20 times e 8 classificaram. Os 4 melhores classificados, Juan, jogaram jogo único em casa. E nas semifinais também era jogo único, Juan. Então, quem passou, os mandantes passaram e, lógico, quem passou, Juan, chegou à final. Lembrando que a final são 2 jogos. O Palmeiras fez 3x no Atlético Paranaense e o Cruzeiro 3x0 no Fortaleza, isso que está virando um enigma. O Fortaleza ganhou do campeão do mundo, que é o Flamengo, e o Cruzeiro bateu o Fortaleza, que ganhou do campeão do mundo. Pois é, surpreendente essa campanha do Fortaleza, né? O Fortaleza chegou nas semifinais, mas acabou ganhando do Flamengo nas quartas finais, mas sucumbiu diante de um poderosíssimo Cruzeiro, muito bom na base, a equipe do Cruzeiro, que está na final contra a equipe do Palmeiras, tá certo? Contra a equipe do Palmeiras. Ô, Rosinho, o assunto agora é Copa Milionária do Brasil. A gente teve, né, antes da data FIFA, a gente teve o Galo Mineiro fora de casa batendo no São Paulo 1x0. O Flamengo havia batido no Bahia 1x0. O Juventude em casa, Juan, tinha ganho do Corinthians 2x1. E o Vasco, de virada, tinha ganho do Atlético Paranaense também 2x1. Tivemos os jogos de volta. O Juan vai atualizar os resultados e quem classificou. Exatamente, o Flamengo fez 1x0 no Bahia, o Atlético Mineiro 0x0 com o São Paulo. Então o Flamengo repetiu 1x0, classificou o Flamengo. E o Atlético Mineiro passou, pois já tinha ganhado o primeiro jogo. O Atlético Paranaense devolveu o placar no Vasco e o Vasco acabou passando nos pênaltis. E o Corinthians 3x1 no Juventude com gol no finalzinho. O Corinthians também, Juan, estava indo para as penalidades, né? Mas no último lance, o Corinthians fez o terceiro gol e classificou. Eu vou admitir que eu estava torcendo pro Jaconeiro. Juan, lembrando que agora as semifinais ficaram assim definidas, né? O Flamengo joga com o Corinthians e o Vasco joga com a equipe do Atlético Mineiro, Juan. E aqui ninguém vai ficar em cima do muro, Juan. Ninguém vai ficar em cima do muro. Copa Milionária do Brasil. O Juan vai falar o palpite dele para a final. Lembrando, Juan, que não está decidido ainda os mandos. E isso é determinante, tá certo? Quem decide em casa, lógico que tem uma certa vantagem, né? Então, quem joga o primeiro jogo em casa tem que fazer diferença, porque senão fica muito difícil de virar. Lembrando que não saiu o sorteio ainda. A gente não sabe se o primeiro jogo será no Maracanã ou será no Itaquerão, ou se o Vasco decide em casa ou vai decidir lá no campo do Atlético Mineiro. Uma coisa é certa, Juan. Se o Flamengo decidir em casa, o Vasco decide fora. E vice-versa, tá certo? Então, Juan, final da Copa do Brasil, segundo os palpites do Juan Pablo. Eu vou de Clássico das Multidões. Eu também, para mim, dá Flamengo e Vasco a grande final para repetir a final de 2006, onde o Flamengo ganhou o primeiro jogo 2x0 e o segundo de 1x0, tá certo? Ô, Rosinho, então o futebol brasileiro passado a limpo. A gente abraça nossos amigos que curtem o bate-bola no Facebook, também no YouTube. O Dedé curte o bate-bola no YouTube. E mandar um abraço para ele, para toda a galera, né, nossos amigos que curte o bate-bola. Na terça-feira, a gente teve mais uma rodada das eliminatórias sul-americanas. E o Juan vai atualizar os resultados. A líder é a Argentina, atual campeã do mundo, atual campeão da Copa América, sucumbiu diante de uma fortíssima seleção colombiana. A Colômbia, que se vinga, entre aspas, da decisão da Copa América, ganha de 2x1. E a torcida chilena está muito preocupada também, porque a partir do momento que você perde para a seleção semi-amadora da Bolívia em casa, alguma coisa não está dando certo. O Equador fez 1x0 no Peru
e a Venezuela empatou em 0-0 com o Uruguai. Essa Venezuela que vem forte, apesar de ter perdido lá na altitude. E mais um vexame histórico da seleção brasileira. Perdeu de 1-0 para o Paraguai, quebrou mais um tabu. Esse tabu de 16 anos que o Brasil não perdeu para o Paraguai. E mais uma participação ridícula desses jogadores de ponta que não jogam nada na seleção. Tá aí, o Brasil não jogou absolutamente nada, perdeu, que o Brasil agora é o quinto colocado. O Brasil vai para a Copa do Mundo, isso a gente não tem dúvida nenhuma, isso é fato. Quase todas as seleções vão para a Copa, então não tem como o Brasil ficar de fora. Mas com esse futebol aí, vai ser um vexame na Copa do Mundo. Eu acredito que o Brasil tem que melhorar, tem que ter mudanças, porque desse jeito aí não dá. Exatamente, o Brasil que subiu uma posição, estava em sexto antes da data FIFA, mas faz 9 gols, tomou 8. É uma participação melancólica, porque na passada, na Copa do Mundo de 2022, o Brasil atropelava todo mundo, a quem se lembra, tomou apenas 6 gols em 18 jogos, e aqui já tomou em 8 mais do que tomou naquela edição, em que não foi campeão. Então isso é bem preocupante para a seleção brasileira. Por outro lado, a gente vê o crescimento da Venezuela e do próprio Paraguai, buscando ali uma vaguinha na Copa do Mundo. Ô Juan, a Argentina líder disparada com 18 pontos, segundo é a Colômbia com 16, o Uruguai aparece na terceira colocação com 15, o Equador na quarta colocação com 11 pontos, o Brasil tem 10, é o quinto colocado, a Venezuela também tem 10. O Brasil tem a mesma pontuação da Venezuela, pelo amor de Deus, né? Nós estamos diante do pior momento do futebol brasileiro. A Venezuela é sexta, o Paraguai aparece na sétima colocação, o Juan está classificando para a repescagem, e ficando de fora só a reborréia mesmo. Bolívia, o Chile, que consegue perder para a Bolívia em casa, e o Peru, que não ganha de absolutamente ninguém. Lembrando, Juan, que o Brasil tem uma chance de ouro. Vai jogar nessa próxima perna, né? Nesses 2 jogos, o Brasil vai jogar fora com o Chile. Aí se perder para o Chile consegue perder para a Bolívia em casa. Então, se o Brasil perder para o Chile... E vale lembrar que o gol do Chile veio de um fair play que não foi marcado. Exatamente, Juan. Lembrando, Juan, que se o Brasil perder para o Chile, aí você tem que fechar as portas. E interessante, né, que a seleção do Paraguai, fraquíssima, tem 5 jogadores que jogam no futebol brasileiro, são titulares no Paraguai e não são titulares nos times aqui do Brasil, pega a seleção brasileira e ganha. Então é muito difícil a situação. Aí o Dorival vem dar entrevista e diz que o Brasil vai jogar a final da Copa do Mundo. Vamos devagar, né, Dorival? Acredito que nem o Dorival vai chegar na Copa do Mundo. Imagina ele projetar desse jeito aí, dizendo que o Brasil vai jogar a Copa do Mundo. É muita pretensão do fraquíssimo Dorival Júnior. Tá certo, Juan? Rodada número 9, o Juan vai atualizar os jogos. Venezuela vai jogar contra a Argentina, a Bolívia contra a Colômbia, o Chile contra o Brasil, o Equador com o Paraguai e o Peru com o Uruguai. E vale relembrar aqui que perdemos para Uruguai, para Colômbia e para Argentina. Essas seleções, Argentina e Uruguai, tudo bem que a Argentina foi no Brasil, mas aí, normal, campeã do mundo, a Colômbia bateu na gente de virada, aí já se assusta um pouquinho, mas a Colômbia está jogando um futebol absurdo ultimamente. Agora você empatar com a Venezuela, em casa, perder para o Paraguai e perder para o Chile, se isso acontecer, você não consegue achar uma estrela de ponta desses 3 países atualmente. Você não consegue mencionar um jogador relevante desses 3 países. Então, fica mais complicado ainda. Quando eu falo que o Dorival é fraquíssimo para a seleção brasileira, tá certo? Não tem condição o Dorival, nem no Flamengo, as estrelas do Flamengo ele não conseguiu. Alguém pode falar, mas o Dorival ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Sim, mas ali foi os jogadores. Quando precisa do treinador, a gente viu que o Dorival não tem competência, não dá para... Não é que ele não tenha competência, mas assim, ele não tem peito para peitar, né? Desculpa a redundância, para peitar as principais lideranças, nem do Flamengo, imagina a seleção brasileira que só tem Copa criada. Exatamente, e eu acredito que se colocasse... uma coisa que eu sei que não vai acontecer, mas eu acredito que seria
melhor para a seleção. Volta com o Tite. Não tem um treinador brasileiro, tem que ser brasileiro, é o baixo. Porque senão a galera reclama. Se quer brasileiro, volta com o Tite. É o melhor treinador do momento, apesar do momento mal do Flamengo. E investir em jogadores do brasileiro, já que as estrelas muito entre aspas, que brilham nos seus clubes europeus não conseguem jogar na seleção, investir nos jogadores do Brasileirão. Porque se você pede para um time do Paraguai, que é reserva de jogadores aqui no Brasil, eu acredito que faça mais sentido. Bem ou mal, quando era o Tite, o Brasil passou as duas eliminatórias, tanto para a Copa de 2018 como para a Copa de 22, o Brasil passou com o pé nas costas, ganhava de absolutamente todo mundo, tá certo? E agora está sofrendo, não consegue ganhar nem do Paraguai, tá certo, Rosinho? Então, a seleção brasileira passada limpa, vamos ver o que vai acontecer, principalmente nessa próxima data FIFA. Agora, já chega no final do bate-bola, vamos falar, Juan, da Liga das Nações da UEFA. Grupo A, Grupo B, Grupo C e Grupo D, Juan. Então, a Inglaterra está no Grupo B, querendo acesso. A gente teve jogos na segunda-feira, o Real vai atuar os jogos na terça da segunda-feira. A França que fez 2-0. Na Liga A, que a França fez 2-0. Na velha seleção belga, já não é mais a nova geração belga. E Israel, que ainda me surpreende, está na Liga A. Obviamente perdeu para a Itália, mas está fazendo até que o futebol digno, conseguiu fazer gol em seleções de ponta. Na Liga B, a gente teve a Eslovênia 3-0 no Cazaquistão, Montenegro perdendo de 2-1 para o País de Gales, a Noruega 2-1 na Áustria e a Turquia 3-1 na Islândia. Na Liga C, Chipre perdeu de 4-0 para Kosovo, realmente uma situação meio complicada. Romênia 3-1 na Lituânia, e esses foram os jogos da segunda. Na terça-feira, Juan, para fechar a data FIFA, a gente teve jogos valendo pela Liga A, Liga B, Liga C e Liga D. Mandar um abraço pro meu amigo Ivano Sérgio, ele que é dirigente e jogador do Vitória, do Corvo das Almas. Ele sempre que pode dar uma olhadinha no bate-bola. A Hungria 0-0 com a Bósnia, na Liga A, e a Holanda 2-2 com a Alemanha, um jogaço. Na Liga B, a Albânia conseguiu perder de 1-0 para a Geórgia, né? A Albânia do Silvinho. A Inglaterra 2-0 na Finlândia. A Irlanda que pegou 2-0 da Grécia. Eu acredito que a Irlanda vai apanhar feito cachorro nesse grupo da Liga B. A República Tcheca 3-2 na Ucrânia. Na Liga C, Letônia 1-0 na Ilhas Faroe. A Macedônia do Norte 2-0 na Armênia. E na Liga D, Andorra perdeu de 1-0 para Malta. Perder para Malta, tem que fechar as portas. Ô, Rosinho, a gente, nesse final de semana, volta, né, os principais campeonatos da Europa. Terminou a data FIFA. E hoje o que teve de relevante, Juan, foi a Bundesliga. O Borussia fez 4-2 no Hildenheim. E pela Primeira Liga de Portugal, a gente teve a vitória do Sport, que é líder, 3-0 em cima do Aroquinha. Então o Sport, 4 jogos, 4 vitórias. Vai de braçada lá na Primeira Liga de Portugal, Juan. Rapidinho, fazer um comentário aqui sobre o Sport, mas especialmente sobre o atacante deles, que é o Vitor Gyökeres. Acredito que ele seja da seleção sueca ou grega. E em 7 jogos, o cara fez 10 gols. Ele fez 10 gols em 7 jogos e ainda deu 5 passes para gol, contando data FIFA com inícios de campeonato. E ninguém para esse cara. Ele certamente, como é jovem, nos próximos anos pode se tornar um centroavante de ponta na Europa, como ele já foi chamado pelo Arsenal, mas recusou, quis ficar no Sport, já é um milagre isso. Então acredito que o Sport ele possa vir forte, e também com o Vitor Gyökeres. Juan, lembrando, Juan, que próximo meio de semana começa a Super Champions League, né? Então o Sport estará lá, a gente vai ver esse jogador em ação. Ô, Rosinho, para finalizar o bate-bola, lembrando que a gente vai ter jogos pela Bundesliga, pela Ligue 1, Eredivisie, La Liga, Premier League, Série A Team, Primeira Liga de Portugal, todos os campeonatos, principais campeonatos da Europa, jogos no sábado, jogos no domingo, jogos na segunda. A Premier League, Juan, que tem na liderança o Manchester City. O Juan vai atualizar os jogos da 4ª rodada. Está apenas começando a Premier League, mas o City já está disparando, Juan. O Southampton com o Manchester United, eu digo desde agora, se perder para o Southampton, pelo amor de Deus. O Brighton com o Ipswich Town, o Crystal Palace vai jogar com o Leicester, o Fulham com o West Ham,
o Liverpool com o Nottingham, o Manchester City com o Brentford, Aston Villa com o Everton, Bournemouth com o Chelsea, o Tottenham com o Arsenal e o Wolverhampton com a equipe do Newcastle. Pois é, irmão, vamos finalizar hoje com o hino do Atlético Mineiro, o hino do Galo Mineiro. Lembrando, Juan, que neste final de semana nós vamos ficar atentos, mais uma rodada da Série A do futebol brasileiro, mais uma rodada da Série B. O destaque é o jogo do Ceará Sporting Clube contra a equipe da Chapecoense, que vem de vitória, venceu a Ponte fora de casa, boa vitória do time de Chapecó, e a gente vai ver o que o Ceará consegue nesse jogo. Lembrando que esse jogo acontece domingo às 18h30, né? A Série C, a gente vai ter mais uma rodada, terceira rodada, os times que estão lutando por uma vaga na Série B. Lembrando que a gente já vai para a terceira rodada. Na Série D, a gente tem os jogos de volta, a gente vai conhecer os times que vão fazer a grande final da Série D. Futebol amador, a gente tem jogos valendo pela Copa Regional da Lagoa do Serrote, temos lá jogos valendo lá pela segunda Copa Society, lá do Chinelo. Então, na segunda-feira, a gente vai trazer todos esses resultados, trazer o resumão no final de semana e projetar também alguns jogos que vão acontecer no meio de semana, porque meio de semana é meio de semana de Libertadores, de Sul-Americana e também de Champions League. No final do bate-bola, eu vou mandar um abraço para o Padre Valdenir. O Padre Valdenir chegou no finalzinho, mandar um abraço para ele, para todos de casa, e vamos finalizar com o hino do Galo Mineiro. A gente retorna na segunda-feira com mais um bate-bola. Mandar mais uma vez um abraço para o Padre Vanir. O Padre Vanir hoje curtiu, aliás, assistiu todo o bate-bola. Um abraço para ele, para toda a família. Estamos juntos. Hino do Galo Mineiro. Nós somos do Clube Atlético Mineiro, jogamos com muita raça e amor, vibramos com alegria nas vitórias. Clube Atlético Mineiro.